Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, da professora Viviane, dizer que é uma honra estar aqui para participar desse debate e também muito importante para conhecer um pouco mais dessa situação que, como vocês mesmos sabem, fica um pouco distante de quem não está participando efetivamente da EASH. O meu seminário ou palestra, como queiram chamar, vai ser um pouco mais técnico, vai ser em relação à biorremediação, que é uma das técnicas que podem ser utilizadas em áreas contaminadas. E eu vou contar um pouco da minha experiência, do que eu tenho feito até hoje, são 10 anos trabalhando nessa área, e dizer quais são então as vantagens desse método, e também as suas limitações, e botar um pouco aí de dúvida na cabeça de vocês, e tentar responder principalmente as questões que vocês me perguntarem. Tá? Então, vamos lá. Eu começo, então, com um conceito de biorremediação, que eu acho que todos sabem mais ou menos do que se trata, mas é importante que se tenha em mente que é um processo no qual organismos vivos, geralmente plantas ou micro-organismos ou suas enzimas, são utilizados tecnologicamente para remover ou reduzir poluentes no ambiente. Então, a biorremediação não significa que você vai chegar a um nível de contaminação zero. Você vai chegar em valores que estão dentro dos valores de referência. Para isso, existem os valores recomendados pela CETESB. Então, a redução de poluentes numa determinada área é considerada biorremediação. Você não precisa remover completamente esses poluentes. É uma técnica bastante robusta, uma vez que pode ser aplicada em águas superficiais, águas subterrâneas, solos e resíduos industriais. Então, ela se aplica às mais diferentes matrizes de contaminação. Em relação à biorremediação, existem alguns termos que a gente pode achar na literatura que as pessoas usam geralmente para dizer o que está sendo feito naquela área. Você tem o termo de biotransformação, onde você tem a modificação da estrutura de uma molécula catalisada por uma reação enzimática. Você pode transformar uma molécula inicial numa segunda molécula, e não necessariamente promover a biorremediação, só a transformação de uma molécula primeira numa segunda. Você tem a biodegradação, quando você tem uma destruição enzimática de moléculas, e, neste caso, você promove a biorremediação, porque você está destruindo uma molécula que seria tóxica, o contaminante, transformando em produtos inócuos. E a biomineralização, que é a degradação biológica de uma molécula até os seus constituintes inorgânicos, CO2, água, sais minerais e intermediários centrais do metabolismo central, do metabolismo celular. Então, nesse caso, você também promove uma biorremediação, uma vez que você transforma uma molécula tóxica em constituintes celulares inócuos para a célula. Em relação à biodegradação, que é normalmente a via que é utilizada para a biorremediação, você tem dois tipos de biodegradação, que é a biodegradação catabólica e a cometabólica. Qual a diferença entre elas? Na biodegradação catabólica, o contaminante vai servir de substrato, vai servir como fonte de carbono e energia para o micro-organismo. Então, é isso que a gente quer. A gente quer um micro-organismo que resolva o problema, que vá usar aquele contaminante como comida e transformar e quebrar esse contaminante até os intermediários centrais da célula. E a biodegradação cometabólica é quando você não gera energia, você precisa de um segundo substrato para que esse micro-organismo produza as enzimas para destruir aquele determinado contaminante. As duas são possíveis de serem utilizadas em processo de biorremediação. O que é importante? É importante que se conheça o tipo de contaminante que tem e o tipo de microbiota que está naquele local, para que a gente possa estimular aqueles micro-organismos para degradar o contaminante em questão. Do ponto de vista prático, a biorremediação pode ser fundamentada em 3 principais aspectos. A existência de micro-organismos com capacidade catabólica para degradar o determinado contaminante, então você tem que fazer um estudo daquela área e determinar que tipo de micro-organismo que está ali, e se eles são capazes, então, de consumir aquele contaminante, de usar aquele contaminante como substrato e, portanto, descontaminar aquela área. O contaminante deve estar disponível ou acessível ao ataque microbiano ou enzimático. Não adianta você ter um contaminante que a célula não consiga chegar até ele para poder quebrar, então esse contaminante tem que estar disponível. E as condições ambientais adequadas para o crescimento e atividade do agente biorremediador. Se eu tenho micro-organismos que gostam de uma temperatura mais alta, eu tenho que proporcionar isso para eles. Ou de um pH determinado, eu tenho que possibilitar isso para o micro-organismo. Eu tenho que oferecer as condições ideais para aquele micro-organismo fazer o trabalho que eu quero. E, embora existam várias tecnologias de despoluição, sejam por processos físico-químicos, a biorremediação tem se tornado bastante atrativa em função, principalmente, do baixo custo. E ela, além de tudo, ela é ecologicamente adequada e eficaz.
Nesse sentido, o sistema metabólico que tem se mostrado, né, mais apto à biodegradação de moléculas xenobióticas é o sistema bacteriano, né, uma vez que as bactérias estão envolvidas em todos os ciclos biogeoquímicos do planeta. Então, elas têm uma característica muito peculiar que faz com que seja um sistema muito interessante para o uso em biorremediação. No entanto, como são micro-organismos, diversos fatores afetam, então, o crescimento desse micro-organismo, né? Quem são esses fatores que podem afetar? Tudo isso é muito importante que a gente conheça, por quê? Porque se eu quero que aquele micro-organismo trabalhe para mim, eu tenho que oferecer as condições ideais para ele. E eu preciso saber o que pode atrapalhar a vida daquele micro-organismo. Então, existem os fatores físicos, como a natureza da matriz, né? Se é uma matriz sólida, se é uma matriz líquida, se é um sedimento, se tem sal naquele sedimento, se não tem. Então, eu preciso... Tudo isso influencia a disponibilidade do poluente em relação ao micro-organismo. A temperatura é um fator que afeta também, como eu disse, se são micro-organismos que trabalham bem a 30 graus, no Ártico eu vou conseguir que eles façam a descontaminação para mim? Possivelmente não, né? Porque eles trabalham, tem um sistema metabólico que trabalham bem a 30 graus. Então, eu tenho que pensar numa biorremediação que funcione bem a 30 graus. A luz também afeta, é um dos fatores físicos que afeta. Em relação aos fatores químicos, a própria composição química da matriz pode afetar, né, a disponibilidade do poluente. O pH, a umidade, o teor de oxigênio e a própria composição química. Né? Então, são fatores que eu tenho que levar em conta antes de propor um processo de biorremediação. Em relação aos fatores biológicos, a própria capacidade das enzimas da célula de atuarem sobre esse poluente, eu tenho que ter enzimas, micro-organismos com enzimas robustas, que sejam capazes de viabilizar essa degradação de uma maneira rápida, porque eu também não preciso de micro-organismos que levem uma vida inteira para degradar o poluente. Em relação ao cometabolismo também é importante saber se aquele poluente funciona como substrato inicial, como substrato principal para aquele micro-organismo, ou se não, eu vou precisar adicionar um segundo substrato. E a própria troca de material genético. Em relação a isso, as bactérias são extremamente interessantes, porque têm essa capacidade de trocar material genético e se tornarem resistentes e se tornarem capazes de degradar o determinado poluente daquela área. Em relação à própria implementação de um projeto de biorremediação, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? A gente tem que ter um estudo do ambiente. Eu acho que, nesse caso, a IASH já está mais do que documentada, várias investigações foram feitas, então, acho que já se sabe muito bem o tipo de contaminação que tem, os valores que estão esses contaminantes, né? Tem que levar em consideração os riscos, né, da contaminação, e a própria legislação vigente, né? Então, eu tenho que fazer um estudo detalhado para conhecer o tipo de contaminação que eu tenho para poder propor alguma técnica de remediação, seja ela remediação química, física ou biológica. Então, em primeiro lugar, a gente faz uma análise, né, de tudo que vocês já fizeram, da quantidade de poluente e as características do local. E eu acho que tudo isso já está muito bem documentado, então agora o próximo passo é você efetivamente partir para um processo de remediação. Eu acho que essa parte da investigação já foi uma parte que passou. Agora, são medidas práticas, né? A gente tem que ir para frente. Não adianta ficar voltando nos relatórios de contaminação e provando e reprovando que a contaminação está lá, é fato, mas temos que ser práticos e agora tratar do problema. As avaliações biológicas ocorrem em laboratório. Então, quando você vai fazer um processo de biorremediação, você, primeiramente, como eu falei para você, você tem que entender o que você vai sugerir, né? Tem que entender o tipo de processo que vai ser implementado. E isso é feito aonde? É feito no laboratório. Eu não olho para uma área contaminada e falo, eu acho que isso aqui vai funcionar. Não, não existe achismo. Existe pesquisa séria no laboratório para determinar a melhor condição. Para a gente poder decidir se vai fazer que tipo de biorremediação, que são principalmente 3 tipos que a gente tem. É a passiva, que é a atenuação natural. Então, nesse tipo de biorremediação, acontece a degradação natural pelos micro-organismos nativos do solo, utilizando apenas recursos disponíveis no local. Ou seja, é uma área que é fato que está contaminada, mas é pouco contaminada, eu consigo simplesmente fazer uma atenuação natural monitorada. Eu não faço nada, eu não tenho adição de nenhum nutriente, nenhum micro-organismo, eu não intervenho naquela área. Tá? Eu deixo que a natureza se encarregue de descontaminar. Em relação à atenuação natural, existem algumas restrições e alguns riscos que a gente tem que assumir. Se eu simplesmente olhar para aquela área e falar, só vou ficar olhando e esperar que a natureza se encarregue de limpar, quais são os riscos que eu estou correndo nisso, né? A maioria dessas áreas contaminadas tem mistura de poluentes. Como vocês viram, nunca é um tipo só de poluente que está numa área contaminada. E essa mistura de poluentes pode ser que sejam degradáveis ou não.
o professor Paulo falou, que normalmente a gente avalia o risco de cada um, né? A gente nunca avalia o risco da mistura. E isso existe, né, o sinergismo entre dois contaminantes que podem fazer com que aquilo fique pior ainda. Então, é importante que se avalie quais os tipos de contaminante, quais as concentrações e as possíveis interações entre eles. O longo tempo e o tratamento aumentam os riscos de perda de controle sobre a área impactada pela pluma. Então, se é uma área que está contaminada e eu sei que a atenuação natural vai demorar, eu vou ficar simplesmente olhando, eu posso perder o controle dessa contaminação, principalmente se ela atingir água subterrânea. Então, eu preciso intervir. Existe o próprio risco da legislação. Uma legislação futura pode se tornar mais severa e aumentar os custos de remediação. Então, é uma área que está contaminada. Hoje, os valores de intervenção são X. Daqui 10 anos, essa área pode ainda não ter sido descontaminada pela atenuação natural e essa legislação pode mudar. Então, eu preciso assumir esse risco também. Será que esses valores vão continuar daqui 10 anos? Acho que a própria Vivi falou que agora os valores de intervenção da CETES são diferentes, né? De 2005 para 2014 já mudaram. Então, eu preciso assumir esse risco. O próprio risco de mídia, né, o tratamento sensacionalista do problema. A gente sabe que isso acontece, né? Às vezes você tem uma área contaminada e ela nem está tão contaminada, mas existe a mídia que é sensacionalista e gosta de se aproveitar da situação. Existe o próprio risco político, né? Uma solução que é aceitável hoje pode não ser aceitável no futuro, uma vez que a gente pode ter uma sociedade mais consciente em relação ao meio ambiente. É isso que a gente quer, na verdade. A gente quer que nossos filhos, nossos netos sejam mais conscientes ambientalmente do que nós fomos e do que nós somos, né? No futuro, a gente prefere que não exista contaminação para remediar, né? A gente não quer isso. Então, você tem que assumir esse risco também. Quando você opta pela atenuação natural, em 10 anos, né, hoje o que é um problema pequeno pode se tornar um problemão em função desses riscos que a gente está falando. Outra opção para fazer biorremediação é o processo de bioestimulação, que é onde você otimiza as condições de crescimento dos micro-organismos nativos do local contaminado, então oferecendo a eles condições que estimulam o metabolismo degradativo. Então, eu preciso conhecer o micro-organismo que está naquela área para poder falar o que ele precisa. Ele gosta de fosfato, ele gosta de sulfato, ele precisa de injeção de ar, ele precisa de uma umidade maior, ou seja, favorecer aquela microbiota que eu sei que vai fazer para mim o trabalho de limpeza do local. Então, eu estimulo aquela população endógena, né, autóctone ali do local, que é capaz de remediar, que é capaz de descontaminar, e eu estimulo aquela população para que ela se sobreponha em relação à outra e faça o trabalho para mim. E ainda existe a bioaumentação ou bioenriquecimento, que consiste em misturas específicas de micro-organismos em ambientes contaminados para iniciar o processo da biorremediação. Então, aquela microbiota que mora naquele local, eu trago para o laboratório, identifico quais são os possíveis micro-organismos mais interessantes para fazer aquela descontaminação, aumento essa população e devolvo para o local. Seja uma população, 2 ou 3. Podem ser um consórcio microbiano nesse caso, não precisa ser necessariamente uma única cultura. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou promovendo, né, um aumento da população de interesse para que aquela população faça para mim o processo de descontaminação. Em relação aos obstáculos, vocês vão me perguntar, mas a biorremediação resolve para tudo? Funciona para tudo? Vai ser tudo maravilhoso? Nem sempre, né? Eu tenho alguns obstáculos que estão ligados principalmente à concentração de poluentes. Existem alguns casos, que não é esse caso especificamente, que você tem uma concentração muito alta de poluentes, e aí você pode não ter um sucesso na biorremediação, porque não tem micro-organismo que seja capaz de degradar aquela concentração do poluente. A existência de vários compostos, né, como contaminantes, pode ser um problema, uma vez que você tem uma mistura de contaminantes. A própria interação entre o poluente e a matriz, se você tem um contaminante que está extremamente absorvido na matriz do solo, por exemplo, ele não fica disponível para o micro-organismo, né? E aí, como é que o micro-organismo vai conseguir degradar aquilo se não está disponível para ele? Então, isso também pode ser um problema. E você pode vir a ter baixas taxas de biorremediação, né, em função de tudo isso que a gente já falou. Você faz um trabalho lindo no laboratório, tudo funciona, mas o laboratório tem todas as condições ótimas, né? Você controla a temperatura, pressão, agitação, você controla tudo. Quando você vai para o meio ambiente, as coisas não são exatamente assim como a gente gostaria. E em relação à biodegradação, você tem 2 cenários, né? A biodegradação é quando você tem a quebra das moléculas, lembra que eu falei lá no começo? Você tem a quebra do molécula contaminante em moléculas menores. Você pode ter a biodegradação completa, que no caso pode ser uma mineralização, que é todo o nosso sonho de quem faz biorremediação, é você transformar tudo que é tóxico em CO2, água e sais. E aí você tem a destoxificação completa, né? O que a gente chama de mineralização,
E você também pode ter a não destoxificação. Você pode ter a transformação daquela molécula inicial em outras moléculas que, inclusive, podem ser mais tóxicas do que o contaminante inicial. Então, tudo isso é muito importante que a gente avalie também, né? O que está sendo transformado? Eu estou transformando aquele substrato inicial no quê? Em moléculas que são menos tóxicas ou mais tóxicas? Via de regra, você transforma em moléculas menos tóxicas, mas é importante que se acompanhe, porque existem casos em que você transforma um contaminante em um outro mais tóxico ainda. Em relação à IASH, agora eu já escutei bastante da história da IASH, agora acho que já posso falar alguma coisa, mas eu acho que assim, os problemas são dois distintos, né? É o acúmulo de metano no solo e a presença desses compostos químicos com potencial tóxico no solo superficial. Então, acho que em relação ao acúmulo de metano, acho que o professor Skander já falou bastante sobre isso, eu acho que a solução está praticamente pronta, ou seja, estamos caminhando para uma solução, né? Já está sendo feita alguma coisa com resultados positivos. Em relação à presença desses compostos químicos no solo, e aí eu peguei uma tabela que estava no site, que a professora Viviane já apresentou, eu acho que a maior preocupação fica aqui em relação a esses compostos, que são compostos aromáticos, né, policíclicos, ou mesmo os componentes de gasolina, que é BTX, né, benzeno, tolueno, tibenzeno e etileno. Mas, pelo que a Viviane falou, essa área não é uma área de edificação, né, não é uma área que as pessoas têm acesso o tempo todo. Ou seja, é possível de se remediar essa área sem a interdição do campus, né? É possível que isso seja feito em paralelo. E aqui eu queria mostrar para vocês, isso aqui eu já falei, que algumas técnicas que são propostas pela CETESB, né, aí eu tirei do próprio site da CETESB, são remoção e redisposição de solos, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas, extração de vapores, injeção de ar, atenuação natural, tratamento térmico e biorremediação. São técnicas que são indicadas pela CETESB, inclusive para fazer esse tipo de tratamento. Para que você possa fazer a biorremediação, também é uma tabela da CETESB. Aqui a gente vê os compostos que estão lá, né, que são alvo de preocupação, que são esses compostos aromáticos, o naftaleno, né, antraceno, que são compostos que têm mais de um anel aromático, né? São compostos, portanto, com baixa solubilidade em água, o que, por um lado, é bom, ou seja, são compostos que não vão atingir lençol freático, porque eles têm uma alta absorção pela matéria orgânica do solo, então eles vão ficar imobilizados ali, o que, por um lado, facilita o processo de remediação, né? O problema é quando você tem compostos contaminantes que estão extremamente solúveis em água e são percolados e vão atingir lençol freático. Aí o problema é muito maior. Nesse caso, não. São compostos extremamente hidrofóbicos, têm mais de um anel aromático e ficam extremamente absorvidos na matriz do solo. O que, por um lado, pode ser bom. E a gente vê aqui que a frequência de ocorrência deles é comum, né? E a evidência de sucesso em biorremediação é boa, né? Limitações é a forte absorção na superfície do solo, né? É a única limitação, mas que a gente pode usar isso a nosso favor. Em relação aos metais, também você pode usar processos microbianos. Ou seja, aqui tem uma tabela da CETESB, que está disponível para quem quiser ver, dizendo dos tipos de compostos que a gente tem como contaminantes que são comuns no estado de São Paulo. A gente não está falando de nenhum contaminante, né, que a gente nunca viu. São compostos que normalmente afetam a qualidade do solo do estado de São Paulo. Tanto que estão tabelados, né, pela CETESB. Em relação às aplicações de técnicas de biorremediação, né, para a remoção desses hidrocarbonetos, a gente tem que biorremediação passiva, esses são estudos, né, que foram feitos, como contaminante o petróleo, numa concentração de 18.000 ppm, você teve uma remoção de 56% em 480 dias, ou seja, esse nível de contaminação é bem maior do que a gente tem, e foi possível a técnica de biorremediação passiva nesse caso. Bioaumentação e bioestimulação também para resíduos petroquímicos, numa concentração altíssima de 69.700 ppm. Também a gente teve sucesso aqui de remoção na faixa de 90%. Né? Fitorremediação, no caso de pireno, que também é um contaminante que aparece no relatório da SERBMAR. E o land farming de hidrocarbonetos também é uma solução que tem sido muito utilizada, principalmente para resíduos oleosos de hidrocarbonetos. E a gente também tem aqui uma taxa de remoção de 55%, num tempo relativamente rápido, né? 60 dias para técnicas de biorremediação é um tempo bastante rápido.
Bom, aí eu queria falar um pouquinho mais sobre o land farming, que eu acho que é uma das tecnologias que podem ser propostas, né, para remediar aquela área do campus. O que é o land farming? É quando você usa os micro-organismos heterótrofos da própria camada superficial do solo e estimula esses micro-organismos, então, a degradar os contaminantes ali presentes, transformando principalmente em substâncias inertes, como, né, material orgânico estabilizado, água e CO2. Como que isso acontece? Você isola a área e faz o revolvimento daquela área, né, faz uma aeração, promovendo, então, a estimulação daquela microbiota específica que está no solo para degradar aquele determinado contaminante que a gente quer. É uma técnica bastante utilizada quando você tem vazamento, por exemplo, de hidrocarbonetos. Usa-se muito land farming. E agora um pouquinho da fitorremediação, que acho que é uma sugestão bastante interessante também para que a gente possa pensar. É, inclusive, esteticamente bonito, como todo mundo se preocupa aqui com a estética. Eu acho que plantar, inclusive, fica bonito, né? Você está solucionando e também está promovendo um aumento do bem-estar das pessoas, uma vez que é provado cientificamente que quando você tem árvores, todo mundo fica mais feliz, né? E a fitorremediação, então, é o nome que é dado a um conjunto de tecnologias que usam plantas para limpar esses locais contaminados, né? É uma tecnologia emergente que usa várias espécies de plantas para degradar, extrair, conter ou mobilizar contaminantes do solo e da água subterrânea. E é uma técnica interessante porque ela é aplicável tanto a compostos orgânicos quanto inorgânicos. Ou seja, uma mesma planta ela é capaz de biorremediar benzeno e metal pesado, por exemplo. Então, é uma técnica que é mais abrangente. Normalmente, o sistema microbiano é mais específico. Ou ele degrada petróleo, ou ele concentra metal. No caso das plantas, não. Ela tem algumas plantas que conseguem fazer as duas coisas. Então, é mais interessante por isso, porque você resolve dois problemas com uma solução só. E aqui, em relação ao que as plantas podem fazer com os contaminantes, eu acho que isso aqui é mais técnico, né? Talvez não valha a pena ficar se estendendo nisso, mas, assim, resumidamente, as plantas podem extrair e imobilizar nos tecidos da própria planta o contaminante do jeito que ele foi extraído, ou seja, esse contaminante não sofre nenhuma transformação. Você pode ter a transformação do contaminante, a planta pode absorver esse contaminante, transformar dentro dela e deixar transformar em substâncias inócuas também. A fitoestimulação, onde você tem a estimulação da atividade de organismos degradadores, né, na rizosfera da planta. E a fitoestabilização, quando as plantas são utilizadas para reduzir a migração dos contaminantes no solo. Então, aqui são diferentes tipos de fitorremediação, acho que é um conceito mais técnico, é só para vocês entenderem um pouquinho os mecanismos que as plantas usam para tratar, imobilizar ou transformar esses contaminantes. Aqui é uma figura que eu acho bastante bonitinha, onde a gente fala de bactérias que são capazes de ajudar no processo de fitorremediação. Então, você tem plantas onde você tem micro-organismos, né, que interagem, né, em simbiose com essa planta, ajudando, então, essa planta a fazer o processo de remediação. Aqui é um estudo recente que demonstrou que plantas em simbiose com a bactéria do gênero Achromobacter, que é uma bactéria endofítica, foi capaz de fazer, com bastante sucesso, biorremediação de solos contaminados com compostos aromáticos. Então, foi um estudo experimental mostrando que plantas em simbiose com bactérias são capazes de remediar solos contendo esses compostos aromáticos. Aqui é um outro estudo de fitorremediação, né, de compostos orgânicos e metais pesados, ou seja, você tem a interação dos dois contaminantes e um tipo só de planta fazendo a fitorremediação. Nesse caso, foi essa planta aqui, um tremoço amarelo. É uma publicação super recente, de 2014, onde você teve níveis de redução de até 80% dos contaminantes usando a fitorremediação por essa planta. E aqui um outro trabalho, também falando da eficiência de fitorremediação de aromáticos policíclicos, que é o caso do fenantreno, antraceno, benzopireno, aqueles compostos que a gente viu, numa área contaminada, também usando diferentes tipos de plantas. E aqui se provou nesse estudo que quando você tem a interação de plantas, ou seja, mais de um tipo de cultura, você também consegue aumentar, então, essa velocidade de reação, aumentar a velocidade de fitorremediação. Aqui as principais vantagens da fitorremediação, né, que eu acho que se aplicam também à biorremediação, de modo geral, onde você tem investimento e custos de operação baixos, é aplicável in situ, aplica-se a uma grande variedade de poluentes, é aplicável em grande escala e é bem aceita socialmente. Também existem desvantagens em relação ao crescimento das plantas, que dependem de fatores externos, né, como estação, clima e solo. Os resultados podem ser lentos, dependendo do tipo de planta e do tipo de fitorremediação que você tem. Às vezes, em concentrações muito altas, você pode não ter 100% da remoção do contaminante, mas você não precisa ter 100%. Lembra que eu falei que a biorremediação pode ser simplesmente a redução do contaminante, não precisa zerar, né?
E aplica-se apenas à superfície do solo ou águas superficiais, né? Isso fica claro porque a raiz das plantas tem um limite, né? Elas não conseguem fazer, por exemplo, fitorremediação de águas subterrâneas em função da limitação das raízes. De modo geral, então, com biorremediação, eu queria deixar claro para vocês, deixar aqui para vocês pensarem em vantagens e desvantagens. Ela biodegrada substâncias perigosas, em vez de apenas transferir o contaminante de um meio para o outro, ou seja, você tem a degradação do contaminante, ou seja, a transformação daquela coisa que era tóxica em produtos inócuos. Ela tem um baixo custo em relação aos processos físico-químicos, processos térmicos, que chega até 85% menor. Você consegue fazer o tratamento no próprio local, e os produtos que são utilizados não apresentam risco ao meio ambiente, não são tóxicos. Normalmente, quando você faz o processo de bioestimulação, por exemplo, é a adição de nutrientes que você faz no solo, ou seja, adição de ar também, ou corretivo de pH, ou seja, não são componentes tóxicos que você insere naquele solo. E consegue tratar resíduos considerados de difícil degradação. Como limitações, não é uma solução imediata. A gente viu aquela tabela que, né, demanda um certo tempo. Você não consegue isso de um dia para o outro. Você precisa entender o funcionamento, né? Ou seja, você precisa entender aquela microbiota que está no solo, ou entender o mecanismo que a planta trata aquele contaminante. Né? Não dá para simplesmente, eu acho que essa planta vai funcionar. Não, eu preciso fazer um estudo para saber se essa planta vai funcionar e o que ela vai fazer com o contaminante. Então, eu preciso desse entendimento para que eu tenha sucesso no meu processo de biorremediação. Você precisa fazer um acompanhamento durante o processo. Lembra que eu falei que você pode vir a formar intermediários que são mais tóxicos do que o poluente inicial. Não é o comum de acontecer, mas pode acontecer. Então, é importante que se faça um monitoramento dos metabólitos que são formados durante o processo de biodegradação. E você tem o caso de que muitas moléculas não são biodegradáveis, né? Existem algumas moléculas que não são, e aí você precisa partir para os tratamentos convencionais, físico-químicos ou térmicos. A biorremediação in situ e ex situ são dois tipos de biorremediação que a gente pode fazer, e isso fica bastante claro que a in situ é no próprio local, né? Com isso você consegue tratar áreas maiores, portanto, num custo mais baixo, porque você não precisa remover o solo. E a ex situ é quando você tem a remoção do local de origem, e ela é usada principalmente quando há risco de alastramento da contaminação ou quando não é possível o tratamento no próprio local. Se eu tenho um contaminante que percola muito, ou é um contaminante que foge do controle, né? Geralmente a pluma é muito acelerada, a contaminação vai muito rápido, aí eu preciso fazer a biorremediação ex situ, porque eu posso perder o controle dessa contaminação e, portanto, eu preciso remover então esse solo para poder fazer a biorremediação ex situ. E aqui era só para descontrair um pouquinho, que aqui a biorremediação seria a biorremediação num ambiente, né, selvagem, e aqui as bactérias do laboratório, que foram isoladas, bonitinhas, e quando voltam para o meio ambiente encontram-se com esse cenário e pensam, nossa, a gente devia ter ficado no laboratório. É isso, gente. Obrigada.